Vamos lá, tá gravando já. Como é que é o nome do irmão? Flávio Henrique. Flávio Henrique, e o nome de guerra, assim, o apelido? Tem um apelido ou não? Então, o pessoal lá me chama de Flávio China. Flávio China. Uhum. Eu sei, mas vocês não têm assim, um nome oficial assim? Lá no país? É. Ah, tem. Tem o meu nome chinês, meu nome mandarim, que é Fu Lei Wan. Fulhão, o pessoal te chama lá de Fulhão. Todo mundo na China me conhece por esse nome. Você trabalhou na China durante quanto tempo? Eu trabalhei na China de 2005 a 2010. Praticamente 6 anos. 5. Quase 5 anos. Quase 5. E o que você fez lá? Então, quando eu cheguei na China em 2005, eu tive que me matricular na universidade para obter o visto de estudante, que era a opção possível na época. E daí a gente começou com um ministério de evangelismo dentro da universidade, evangelizando os alunos e evangelizando os professores. Inclusive, o nosso primeiro fruto foi a nossa primeira professora de mandarim. Depois que a gente já tinha uma certa amizade, um certo contato com ela, a gente começou a compartilhar o evangelho. Porque na Ásia, no Oriente, mais precisamente na Ásia, é diferente aqui do Ocidente, contexto América do Norte, América Latina. Porque para o asiático, religião é algo sagrado. E coisas sagradas não se conversam com estranhos. Então, eu não conhecendo, eu não tenho amizade, eu não posso chegar e tocar no assunto religioso com a pessoa. Então, primeiro eu tenho que fazer amizade, ganhar confiança, daí eu vou tocar no assunto religioso. E esse foi todo o processo com a nossa professora. Nas aulas a gente foi desenvolvendo amizade, ela foi criando um certo carinho por nós, ao ponto de a gente ter a liberdade de compartilhar de Jesus. Daí a gente convidou ela para uma festa de Natal e a gente passou o filme Jesus. Foi onde ela se sentiu tocada e ela pediu para conhecer mais sobre o Jesus que falava no filme. Foi quando a gente começou a compartilhar o evangelho mais abertamente, ao ponto dela aceitar Jesus. Daí ela casou, o esposo não era cristão e ela frequentava a igreja e ele não. Daí eles foram transferidos para Singapura para trabalhar. E lá ela encontrou uma liberdade religiosa maior e ela sempre orando e pregando para o esposo, até o dia que ele se converteu e os dois se batizaram e hoje os dois frequentam a igreja chinesa em Singapura. E além do trabalho com os professores e os alunos da universidade, a gente tinha um trabalho com os moradores de rua. Porque apesar da China ser um país comunista, socialista, que hoje é bem mais capitalista que muitos países do Ocidente, eles não têm por exemplo, que no Brasil a gente tem um sistema único de saúde, né? E lá não existe isso, apesar de ser um país comunista. Então a pessoa ficou doente, ela tem que pagar pelo tratamento, não existe asilos, moradores de rua não recebem nenhum tipo de assistência. Então a gente tinha um trabalho só com moradores de rua. Tem muitos moradores de rua? Tem muitos moradores de rua. Tanto jovens, adultos, como crianças também. Muitas crianças fogem de casa pelo abuso, maltrato dos pais, ou porque são expulsos de casa. Só que a maioria são adultos. E como não recebem nenhuma assistência do governo, eles vão roubar ou vão esperar receber alguma caridade. Então 2 vezes por semana a gente saía para entregar comida para essas pessoas. Na época do inverno a gente dava agasalhos, cobertores. Só que a gente entendia que não era só a parte física que a gente tinha que suprir, mas a gente também tinha que suprir a parte espiritual. Então a gente compartilhava também o evangelho com essas pessoas. E a gente alugou um cômodo num lugar bem escondido na cidade e a gente fazia reuniões. A princípio era 2 vezes por semana, mas na época das Olimpíadas o governo começou uma perseguição muito grande com os missionários estrangeiros. Então a gente teve que reduzir a reunião para 1 vez por semana. E as pessoas elas vinham, elas ouviam a palavra, mas nem todas as pessoas que frequentavam a reunião, os moradores de rua, eram convertidos. Daí a gente dava o elemento físico, dava o elemento espiritual. Então você enchia a barriga da pessoa, falava de Jesus, alguns até aceitaram Jesus e daí iam continuar na rua. Porque eles poderiam muito bem se acomodar. Hoje eu sou salvo em Jesus, eu recebo o conforto espiritual, eu recebo a comida que os missionários dão, então eu não preciso de mais nada. Tenho uma vida boa na rua. Só que também a gente tinha a visão de reinseri-los novamente na sociedade. Então o que a gente fazia? Além de dar esse elemento físico, além de dar o elemento espiritual, nas férias a gente chegou a receber equipes que vinham
só a curto prazo de outros países, que ensinava algumas profissões como carpintaria, marcenaria, pintura, porque a gente tinha essa visão que eles precisavam adquirir uma profissão ou uma habilidade para eles trabalharem e saírem da rua, para serem reinseridos novamente na sociedade. E é um trabalho muito lento, que nem acontece no Brasil. É muito difícil tirar uma pessoa da rua, tirar das drogas, tirar do alcoolismo. Tem muitas drogas lá? Ou é menos? Tem, só que é muito camuflado, não é que nem no Brasil. Porque uma que é vergonha para a sociedade, o chinês se importa muito com o que as outras pessoas vão pensar. E o governo tem uma pressão muito forte pelo governo. Então não é aberto. Eu, como estrangeiro, eu não via isso. Talvez um chinês que mora lá, local, conhece melhor o país, talvez ele saiba distinguir o lugar ou as pessoas que usam. Agora o problema com o alcoolismo é geral na nação. Você vê muito bêbado na rua, tanto que a pinga deles é 48% de álcool. É muito elevada a porcentagem de álcool. E é um hábito de todo chinês beber pinga. E então, eu trabalhei no projeto com os moradores de rua por 3 anos. Você foi pelo projeto da Horizonte? Então, não foi. Eu fiz o seminário da Horizonte de 2001 a 2005. Terminei o seminário, fui para a Inglaterra aprender inglês e de lá fui para a China, só eu e mais uma outra brasileira. E lá nós encontramos com missionários ingleses da Horizontes. Então, na verdade, eu e a brasileira fomos os primeiros do Brasil nessa época a ir para a China. Então foi meio que um trabalho pioneiro. A gente que teve que começar o nosso trabalho, as estratégias e buscar uma plataforma de trabalho. Então foi o evangelismo, o discipulado, os moradores de rua e também a gente servia como voluntário uma vez por semana no orfanato. A gente ia pro orfanato. Esse foi o trabalho que você desenvolveu lá durante esses 5 anos? Durante 5 anos. Daí no meu último semestre, antes de eu voltar ao Brasil no final de 2009, eu fui dar aula no seminário. No seminário subterrâneo, a gente fez contato com uma igreja que a gente apoiava tanto financeiramente como espiritualmente, e o diretor do seminário pediu para eu ir dar aula e eu aceitei, apesar de ser na época que eu já estava voltando. Eu lecionei por 3 semanas uma matéria nesse seminário. E na minha casa também eu tinha 2 grupos de estudo bíblico, um para convertidos, onde eu discipulava eles para eles se aprofundarem mais na palavra, e um outro grupo que eles vinham para serem evangelizados. A estratégia era, a gente dava o estudo bíblico para os não convertidos em inglês, misturado com mandarim, era bilíngue. Porque eles vinham para aperfeiçoar o inglês, mas ao mesmo tempo eles eram evangelizados. E através desse grupo, um dos meus melhores amigos que não era cristão se converteu também. Você só te chama de China porque você é descendente? Não, por causa do trabalho da China, mas eu sou descendente de japonês. E aí você tem os traços? Alguns traços, tem. Né? Os meus bisavós imigraram do Japão no século passado e minha avó casou com um brasileiro. E depois teve a miscigenação mais ainda. Minha mãe é mestiça, né? Minha mãe é de origem japonesa e meu pai é de origem, acho que é italiana. E daí deu essa mistura. E você, de que igreja que você é aqui no Brasil? Eu sou da Igreja Nova Aliança, São Paulo, capital. Então, meu irmão, e o que está acontecendo assim agora? Você está se preparando aqui para... Você deseja voltar para a China? Não, China está no meu coração. Entendo que é o lugar que Deus tem para mim hoje. Mas que nem a gente escuta esses apelos do Afeganistão, de outros países árabes, a vontade é para ir em todos os lugares, né? Mas eu tenho consciência que hoje vou retornar para a China. Eu estou estudando em Brasília, né? Fazendo o curso de Linguística e Tradução Bíblica. E o desejo do meu coração é retornar para a China e se envolver numa equipe de tradução. Pode ser uma equipe que está em andamento já, ou começar um trabalho do zero para um povo que não tem a palavra de Deus traduzida. Eu sinto que... Já tem centenas, milhares de dialetos, né? Mas tem uma língua mandarim entendida pela China inteira. O mandarim é a língua majoritária. Acho que aproximadamente 800 milhões de chineses falam mandarim. Eu não lembro direito o número agora, mas não é toda a China que fala mandarim. E muitos falam mandarim como segunda língua. Só que existem muitas etnias, minorias étnicas, que não falam mandarim ou que têm o mandarim como segunda língua. Os jovens até falam, mas os mais velhos não. Então eles não têm como ter acesso à palavra de Deus
porque não falam mandarim e não tem a Bíblia traduzida na língua deles. Hoje a perseguição lá na China é bem menor, né? A perseguição na China ela vai de província para província. De varia, né? Tem província que não tem perseguição. Não, tem perseguição, só que é mais tolerável. Tem hoje é muito difícil matar um chinês. Mas ainda muita gente vai pra cadeia e sofre maus tratos. Agora, o missionário estrangeiro, se ele é pego fazendo trabalho missionário, ele é deportado. Com ele não acontece nada. Ele é deportado na hora. Agora, os chineses mesmos sofrem ainda muita perseguição. Tanto agressão física como suborno. Suborno não, desculpa. Eles têm que pagar multas em valor. E o que está faltando para você voltar para a China? Então, eu preciso terminar esse curso. Quando é que termina o curso? O curso termina agora agora em setembro. Pretendo casar o ano que vem. Já tem a noiva? Já. E daí... Ela tem chamado também? Tem chamado. E está preparada? Já fez o treinamento, está terminando a faculdade. E é casar e ir embora. E daí eu preciso terminar o curso, o casamento e completar o sustento e voltar. Tá faltando isso para você? Só falta isso. E você tá querendo voltar mesmo? Não, com certeza. Tô fazendo curso para isso, é meu chamado. Eu voltei pro Brasil só para esse tempo que tinha ficado muito tempo fora. Voltei para rever a igreja, rever a família, fazer esse curso que coincidiu para me preparar melhor, mas volto para lá. Isso daí é certeza, é fato. Então tá bom. Meu irmão, eu vou colocar você no circuito junto com o pastor Josué. Isso aqui quando a pessoa é batista, eu estou aqui, inclusive, conversando com as irmãzinhas que são da igreja batista tradicional. Nós temos aqui umas duas de Paraná, lá em Rondônia, temos uma aqui de Mauá, tem mais que não estão aqui, mas eu ouvi dizer que tem um rapaz de Bom Sucesso do Rio também, que tem que conversar com ele. Mas quem não é batista, pra gente, o meu círculo é batista, entendeu? Entendo. Então, mas lá na China, a maioria dos meus parceiros de trabalho são batistas. Mas o meu círculo são com os batistas brasileiros, inclusive. Você deve ter esse círculo com o batista, inclusive, norte-americano. Não, da JMM mesmo. É da JMM. É. Então, mas o seu negócio não é ir pra JMM. Hoje não. Não posso falar amanhã, né? Então, você sempre deixa a gente numa situação difícil. Por quê? Mas, não, a junta é uma situação. Agora mesmo, o pastor João, que é o diretor da junta, ele foi lá na João Índia. Marcos. Ele foi lá na Índia e trouxe o moço que estava lá na Índia, lá com aquele projeto Diante do Trono, e fechou. E o rapaz está se aprimorando. O Wellington mesmo, mas o Wellington é uma situação. Que rapaz, o Ricardo? Eu acho que é Ricardo. Casado com a Gláucia? Não é o casado com a Gláucia. Não é um que é mudo, não é um que é. Não. Eu acho que é, então. Ele tem um projeto de ONG ele trabalhava com aquelas filhas das prostitutas do templo. E tem uma ONG grande lá. Não sei se o nome dele é Ricardo. Não, é que o único que eu conheço que era do Diante do Trono que trabalhava lá. Ele já foi da Horizontes também. É esse mesmo. Então é Ricardo. Ele foi da Horizontes. Então, mas hoje ele já está nas Juntas de Missões Mundiais. Ele está nas Juntas de Missões Mundiais. O pastor João foi lá buscá-lo e está. Mesmo porque nós, os batistas, tem aquele, né? Tem um avanço missionário muito grande, precisa vender a ideia, tem muito dinheiro em caixa e tem um marketing todo por volta disso. O meu pastor, ele é de formação batista, ele fez a Teológica de São Paulo, de Perdizes, apesar da nossa igreja não ser batista. Ele cresceu no meio batista, mas não sei o que o senhor quer dizer. Não, o que eu estou te dizendo é o seguinte, existe uma abertura hoje muito grande dos batistas para fazer convênio, principalmente se você estiver lá no campo. Se você estiver aqui no Brasil, não. Mas se você estiver no campo, hoje existe uma abertura muito grande para o batista chegar, como ele fez com o Ricardo, com uma pessoa como você, que é uma pessoa que tem um bom conhecimento. O próprio Dawei não era batista. O Dawei era ele não era batista, ele é meu amigão. O Dawei foi para a China como assembleiano. Ele foi para a China como assembleiano. Hoje é batista. O Lian é um grande amigo meu. Então, por isso que eu estou te falando. A possibilidade de ser batista é mais fácil. Né? Mas
De qualquer maneira, existem homens de Deus que têm uma percepção muito grande, como o pastor Josué. O pastor Josué estudou na Alemanha, ele tem doutorado. Salgado, ele tem doutorado na Alemanha. É uma pessoa que já foi presidente da convenção, é uma pessoa de uma liderança muito forte. Era para ser. O pastor Josué, na realidade, ele foi convidado para ser o diretor de missões mundiais. Ele não aceitou, entendeu? Ele não aceitou o cargo de diretor de missões mundiais. Ele não aceitou oficialmente. Por escrito, foi anunciado no Brasil inteiro, saiu no Jornal Batista, saiu em toda a rede. E ele não aceitou, porque diz que tinha um trabalho ainda lá na Memorial de Brasília. Então nós vamos colocar você em contato com ele. Nós temos outros pastores lá de Brasília, tem o pastor lá do Lago Sul, o pastor João Pedro, que é muito meu amigo, mas não tem cacife. Quem tem bala na agulha mesmo é o pastor Josué. Ele poderá estar... Eu não sei como... Hoje eu sei que a junta não tem trabalho de tradução na China. Então também isso dificulta um pouco também, né, a parceria, né? Porque como que a junta vai querer fazer parceria ou investir em algo que eles não têm? Ainda, principalmente com uma pessoa de outra organização. Olha, o Adilson vive vendendo a ideia de que uma Bíblia na China custa... a gente tá R$12. 12 reais, 15 então, reais. Mas a Bíblia, para quem fala mandarim, a Bíblia já está pronta, traduzida, né? Não, mas pode se criar. E nós temos aí hoje, a Juerp acabou, mas nós temos toda a imprensa bíblica que pode estar desenvolvendo Bíblias aqui no Brasil. E mandar para lá. Ou então, não, mas o problema não é a tradução. Desculpa, o problema é a tradução, não é a impressão. E um projeto de tradução, para traduzir a Bíblia toda, vai de 15 a 20 anos, né? Então é um ministério de praticamente uma vida. Então, mas daí pode se envolver outras pessoas que estão envolvidas nesse processo. Nós temos aqui, além do Luiz Saião, que é um pastor que é envolvido com tradução bíblica, mas nós temos ali na Teológica, nós temos outros pastores que estão desenvolvendo um projeto de tradução, não especificamente para o mandarim, entendeu? Mas isso aí é coisa... E depois as pessoas vão ver o interesse, se tem interesse. O Rota 66 é uma bênção para a China, principalmente para o pessoal do interior, os camponeses que não sabem ler. Ter esse material em áudio é uma edificação espiritual enorme. Se você quiser se aproximar mais do Luiz Saião, ele é... Digamos, eu tenho um relacionamento com ele, né? Ele queria, inclusive, que eu fizesse propaganda do Rota 66. Daí a coisa não cresceu. Hoje ele está dando aula de doutorado num seminário aqui em Arujá, um seminário dos coreanos. Inclusive esses coreanos aqui não conhecem esse seminário. Arujá. Seminário muito Arujá, servos de Cristo, servos. Mas o servo de Cristo é na Vila Mariana. Não, é servos. Não é o servo de Cristo. O servo de Cristo é chinês e é na Vila Mariana. Não, o negócio é servo. Para mim era de Cristo. Só sei que tem alguma coisa com o negócio de servo. Eles estão um seminário grande ali e é sério, é um seminário muito sério deles. E eu estou desenvolvendo um projeto de doutorado, inclusive o próprio o nosso Shed também está nesse projeto, está o Luiz Saião. E a gente tem uns amigos que escrevem aí também, o pastor Sandro, por exemplo, que estão lá fazendo doutorado com eles. O pastor Sandro, inclusive, já tem doutorado nos Estados Unidos e está fazendo doutorado de novo lá com o Luiz Saião. Então existe um caminho para se conversar com o Luiz Saião. Se você quiser conversar com o Luiz Saião a respeito de Rota 66, essas coisas, se você não tiver o contato, se não tiver o caminho, a gente ajuda a abrir a porta. Todo o contato que o senhor puder fazer, for possível, é sempre bom ter contatos e criar essa rede, porque a gente nunca sabe o que a gente vai precisar amanhã, né? E o Luiz Saião é uma pessoa muito respeitada no meio. E é uma pessoa séria no meio cristão. Inclusive ele está nessa revista. Ele não está diretamente, mas você vai ver a revista, essa última edição. A citação do Rota 66? Não só a citação, mas você vai ver lá, tem uma matéria lá sobre a Igreja Jardim das Nações Unidas, que está assinada pelo pastor Emanuel Té. E o Emanuel Té é pastor, ele já foi jubilado, ele é uma espécie de um pastor auxiliar lá do pastor Luiz Saião. Ele que assina a matéria. Então existe a proximidade, tanto com o Té como
via o seminário lá dos servos. Eu chamo servos de Cristo, não é? Dos servos lá no projeto que ele tem de doutorado. Você chegar junto, conversar. O Luiz Saião, rapaz, é uma pessoa acessível, humilde. É uma pessoa... Porque eu tenho contato com todos essa turma, esses catedráticos, camarada que fala, que acha que ele é mais um pouquinho que Deus. Então, eu conheço quase todo mundo. Então, eu posso, assim, até te dizer mesmo, com relação ao Luiz Saião, é uma humildade, o camarada é muito bom, muito sério e uma capacidade muito grande, mas tem pastores batistas que são complicadíssimos. Mas não são todos, graças a Deus. Então, a gente pode estar vendo aí a possibilidade, depois você me passa o seu e-mail, você já tem aí os dados que estão na revista, posso até deixar o cartão. Mas primeiramente, para você, quando chegar em Brasília, procurar o Josué. Você procura o Josué. Faz essa ponte para mim, por favor. Não, vou fazer. O Josué escreve no meu site, e nós temos um grupo de líderes batistas. É uns 2.500 líderes batistas. O pastor Davi faz parte desse grupo. O Hélito faz parte desse grupo. O Hélito é pastor batista, né? Atualmente ele é pastor batista, ele vem inclusive da Igreja Batista lá de Campo Grande, lá né? Ele é pastor batista. Mas o Josué faz parte desse grupo, você entende? Então existe assim, um estreitamento maior entre a gente. Por isso que essas revistas, o pessoal fala assim, Vital, não vai dar certo. E Jael Belo chegou, Vital, Jael Belo é muito meu amigo. Vital, você vai lançar esse negócio não vai dar certo, Vital. O povo está pagando para escrever. Quem falou? Jael Belo de Azevedo, que é da Igreja Batista Curuçá, é um grande teólogo, foi reitor do Seminário do Sul. Você vai dar certo sim, meu irmão. Um mês depois eu estava com o dinheiro tudo direito, mas já deu certo. Então, mas dá porque você tem um relacionamento, você tem um grupo de trabalho, você tem uma turma que dá ouvido, que dá as loucuras da gente, que Deus abençoa, e você tem um relacionamento, a coisa flui, entendeu? Se você não tiver relacionamento, é difícil. E aí a gente vai estar colocando você lá com ele lá, e já vamos estar dando uma passada aí com essas informações que está passando aí, a gente coloca você com ele, com o Saião. O Saião não é do meu grupo, mas eu tenho esses outros acessos, vi o Manuel, inclusive escreve nessa revista aqui, escreveu na anterior, e o Manuel, esse rapaz aqui é o Edson Queiroz, que estava metade de Santo André, está aqui, e aqui esse moço que falou aí, por último aí, como é o nome dele? O Daniel, se não me engano, Daniel é da igreja dele. Tinha uma turma da igreja dele ontem de manhã aí. E aqui nós temos esse senhor aqui, ó, Manuel é da igreja lá do Luiz Saião, tá? Daí a gente vai... Batista do Morumbi, é isso? Não. Do Saião, não é? Não, o Saião, ele tá na Igreja Batista das Nações Unidas. Ele montou uma igreja num hotel. Agora eu não sei se está no hotel. Uma igreja muito bonita. Então, o retrato da igreja nessa última edição. Não sei se você não está com a última edição, que tem aí tá lá. 4 capas assim, tudo bonito. Ali você vai ver. Essa cópia eu posso ficar? Não, essa aqui é para você. O pessoal, daí eu estou pedindo R$99 para o pessoal assinar, mas você vai embora, não adianta você assinar, né? Então eu não vou cobrar de você nada não.